Meu nome é Renato e eu tô construindo uma startup do zero. A ideia? Uma rede social para esporte que a gente faz em grupo. Marcar jogo, achar quadra, participar de campeonato, no futebol, basquete, no vôlei. Minha meta é documentar todo o processo, o que dá certo e o que dá errado, da forma mais autêntica possível. Eu sempre imaginei que marcas como Nike e Adidas tivessem uma rede social assim, mas já que elas não fizeram até hoje, eu mesmo tô construindo. Então valeu por acompanhar essa jornada e eu espero que você goste. O wireframe é um processo de tirar a ideia da sua cabeça e colocar no papel. Fazer isso dá trabalho. Fazer o wireframe de tirar da sua cabeça e colocar no papel dá trabalho. Na hora que você começa a desenhar, que você tem a ideia de começar a desenhar, sua mente está um turbilhão. E aí você fala, não, eu sei como eu vou fazer tudo, porque na sua mente está tudo, abre aspas, organizado, mas na verdade está desorganizado. É que nós, seres humanos, não temos essa percepção. A gente acha que quando a ideia está na mente, ela está organizada, ela não está. Então, na hora que você pega o papel e começa a desenhar tudo, você está tirando a bagunça da sua mente, que você acha que está organizado, e está colocando o papel para realmente ficar organizado. Mas vamos falar dessas telas. Em termos de visualização, mesmo esquema do time. A gente tem aqui, então, abas. A primeira aba vai ser o resumo. Então, toda a primeira aba daquela entidade vai ser o resumo da própria entidade. Data de início dessa competição, data de fim, formato, status, próximos jogos e times. Eu deixei essa pergunta aqui nesses questionamentos aqui embaixo de quais informações a gente vai usar para poder preencher a tela. Aqui, parecido com o que a gente fez nos times, próximos jogos daquela competição, histórico de jogos, com a diferença, algumas diferenças na verdade, né? Primeiro, eu não preciso mostrar o esporte, não preciso mostrar a competição, então pressupõe-se, né, que todos os jogos aqui são dessa competição. Ao clicar em adicionar, se eu estou na aba de jogo da competição, eu vou lá, mesma coisa, tá? Que a gente debateu ontem, inclusive, Vitor e Rafa. É um cenário novo, que vai ficar dentro de competição, ele não vai ficar dentro de criar jogo, onde, se eu tocar aqui em adicionar, eu vou estar indo para a tela de criação de jogo. A diferença é que vai vir preenchido lá naquela tela o esporte e a competição. Então, ao tocar aqui, eu vou cair, fluxo de criação, eu vou cair nessa tela aqui, só que a competição vai estar selecionada, o esporte vai estar selecionado e eu só vou selecionar o time A e o time B. Times, algumas informações aqui. Mesma listagem, esquemas de listagem. A diferença é que o card vai mudar um pouquinho as informações. No card de times lá do Explorar, a gente tinha alguns dados, só que aqui, quais dados vão mudar? Vai ter quantidade de jogos também, mas aqui a quantidade de jogos é a quantidade de jogos daquele time na competição. E o segundo é o status desse time na competição. E isso vai depender das regras de chaveamento e das regras de agrupamento que a gente tem que definir. Vou dar um exemplo. Fez o desenho das chaves. Time A, time B, C, D, tá tudo bonitinho lá. O time A jogou com o time B na primeira chave e o time A ganhou e o time B perdeu, o time A vai avançar e o time B mostra se ele está eliminado ou não. Botão de adicionar, eu toco aqui para poder adicionar o time, com algumas ressalvas, regras e exceções, eu anotei. Um time não pode ser removido da competição se ele tiver um jogo finalizado na competição. Eu também não posso mais adicionar um time se o número de times da competição, número de times ativos, vamos dizer assim, exceder o máximo definido. Então, se eu definir 48 times e eu tenho 48 times ativos, eu não vou poder adicionar o 49º. Tem outras duas abas que eu vou colocar aqui, mas elas são muito simples e por isso eu nem desenhei. Primeiro é a de locais. O que eu vou ter? Lista de locais, igual a gente tem a lista de locais lá no Explorar, com um botão de adicionar para você adicionar um lugar novo para aquela competição. Só isso. Estatísticas, mas essas estatísticas vão ser simples, do tipo, quantos jogos tem na competição? Quantos times tem na competição? Quantos gols foram marcados nessa competição? Qual é o time com mais derrotas? Qual é o time com mais vitórias? E assim vai. E por que eu falo que essa tela é simples? Porque a gente já tem essas informações, né? A gente vai ter os dados de ações e os dados do jogo. Então, na verdade, é um endpoint para trazer estatísticas da competição. E aí o back-end vê a melhor forma de organizar esses dados, já que a gente já tem ele. Certo, mas um time temporário criado e adicionado numa competição que não é temporária, ele vai considerar essas estatísticas também de jogo? Ele fez uma partida
Mesmo que esse time não seja cadastrado depois, como ele já fez uma, ele não some mais, como que vai... Tá, essa pergunta é muito boa, porque criar um jogo de uma competição com time temporário, vou fazer o que é mais fácil, bloqueia, tá, vamos lá. Vou tomar essa decisão agora, tá? Eu não tinha pensado nisso, mas é um bom levantamento. O que é o time temporário? É um convite. Eu criei a Copa, convidei as pessoas para irem para lá, enquanto elas não falarem se elas vão participar ou não, e por falar se ela vai participar ou não, ela ir lá e criar o time, eu não posso fazer nada, não posso tomar decisão. Eu não sei se esse time vai participar. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu não vou poder fazer operações com aquele time dentro da competição. Não faz sentido. Eu tenho que esperar a resposta. Então, o que vai acontecer, com base nessa decisão de agora, eu vou ter o time aqui, porque ele é um time temporário, só que ele não vai ter um ID, porque esse time não foi criado. Ele não vai poder ser manipulado. Quando eu falo manipular, ele é adicionado de jogos. E o status dele vai estar convite pendente. Você não vai poder fazer nada com esse time. Ele não existe ainda, ele é um convite. Como ele é um convite, eu só mostro aqui, tipo, ó, esse time, o time que você deu o nome, também não vai ter imagem, né? O convite está pendente, ele precisa responder o convite. Fácil pro back-end, certo, Vini? Bloquear qualquer operação e não deixar ele fazer nada. Até porque se eu criar um jogo, aí é o vínculo com um time temporário, aí acho que bagunça o meio de campo. Tá. Você pode dar uma repassada rápida na primeira página? Sim. Eu acabei perdendo algumas coisas, acredito. O que tem aqui nessa primeira página? Data de início da competição, data de fim. Eu coloquei aqui em azul porque essa data de fim pode ser um agendamento. Lembra que a gente colocou lá na criação da competição a data de fim, data de início, data de fim? É um agendamento. Ou a data do último jogo, se elas não baterem. Porque o que pode acontecer? Se agendar para terminar um dia, e aí o último jogo da competição, o jogo da final, sem outro dia. Qual que é o certo? A data do último jogo. Formato. Então a gente definiu o formato da Copa. Aqui vai poder ser alterado desde que a competição não tenha iniciado ainda. O que significa a competição iniciar? Um jogo, pelo menos um jogo da competição está com status de finalizado. Então se eu iniciei um jogo, finalizei ele, eu não vou poder mais editar o formato da competição. Status da competição, se ela está em andamento... Alô? Ixi, caiu? Fui eu? Aí, deixa eu ver, acho que foi o Thiago, cara. Fui eu. Bem na hora que você começou a explicar da data, caiu aqui pra mim. Tá, então eu vou pedir pra você. Vou pedir pra você ver o resumo da reunião aí de novo, porque é a segunda vez já. Então pode deixar, eu pego o que o Fantão escreveu. Tá, deixa eu só comentar uma coisa aqui, espero que não corte. Tem os dados de cima, e aí eu expliquei. Aqui, próximos jogos é uma lista e times é uma lista. É isso. E a gente vai colocar coisas aqui embaixo que tá pendente de definição. Gente, Tranquilo. É isso. Se não tiverem novas dúvidas, liberados. E encerramos. Valeu, pessoal. É isso. Valeu, gente. Valeu. Bom final de dia de trabalho. Até mais. Valeu, até mais.